boa tarde aos ouvintes da Rádio Voz da Planície de Beja. Acompanham sempre estas Fênix Talks à quinta-feira através da frequência 104.5, também na nossa emissão online em www.vozdaplanicie.pt e, é claro, através do Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Esta é a primeira sessão da terceira temporada das Fênix Talks e desta vez saímos um pouco daquele que é o espaço físico da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo e viemos até ao local onde de alguma forma tudo começou. A origem da incubadora também está aqui no local onde nos encontramos, nesta casa, também na Casa do Povo de Baleizão. Aproveito para identificar este espaço onde nos encontramos. Aqui à nossa volta está uma exposição da qual também poderemos falar daqui a pouco, sobre ela mais detalhadamente. É na Casa do Povo de Baleizão que estamos, onde tudo começou, efetivamente, com 6 convidados hoje. O João também acaba por ser convidado, porque também é natural aqui de Baleizão e também tem tido um papel importante na dinamização deste território. E é pelo João Cascalheira que começo. Boa tarde, seja bem-vindo. Vamos começar já a apresentar estes objetivos desta sessão hoje. Uma sessão um bocadinho diferente daquilo a que estamos habituados a levar até às pessoas. Boa tarde. Olá, Ana, boa tarde a todos. Sim, é efetivamente uma temporada nova e o que pretendemos agora é, de alguma forma, dar aqui o enfoque ao local. Portanto, a todos aqueles que, de alguma forma, ao longo dos anos, foram sendo a alma e o motor destes territórios, porque, no fundo, o Alentejo compõe-se da sua ruralidade, não é? Portanto, o Alentejo é um espaço predominantemente rural e, portanto, o seu desenvolvimento prende-se muito com espaços como este, onde estamos aqui, como esta Casa do Povo, como as associações que de alguma forma são a vida e o motor dos territórios, destes territórios rurais. E muitas vezes falamos sobre a questão dos territórios de baixa densidade e dizemos sempre que não tem problema nenhum o território ser de baixa densidade, porque ele também tem as suas riquezas e nós temos é que aproveitá-las. E as suas próprias dinâmicas. Exatamente. E, portanto, o que nós pretendemos, acima de tudo, é que nós tenhamos aqui a capacidade de perceber e de dar voz a todos aqueles que, ao longo dos anos, e são muitos anos, normalmente é uma entrega das pessoas relativamente a estas questões, e as coisas fazem-se muito nesse sentido de entrega e de nós termos a noção e a capacidade de perceber o objetivo maior, que é tornarmos o nosso espaço melhor, a nossa aldeia melhor, a nossa vila melhor. E, portanto, obviamente que para mim é um programa especial. Portanto, estamos aqui na Casa do Povo Baleizão, o espaço onde tudo começou há muitos anos atrás. Estou aqui rodeado de pessoas que me são muito queridas e pessoas que obviamente fazem parte deste percurso e, portanto, é uma maneira muito bonita de nós começarmos, efetivamente, porque a incubadora nasce, e todo este espírito nasce ao longo do crescimento que fomos tendo nestes anos todos. E nós temos que ter sempre a humildade de não nos esquecermos de onde viemos e de não nos esquecermos com quem crescemos. E, portanto, aqui, como tu dizias, estamos aqui à volta desta exposição, que fizemos questão que estivesse aqui hoje, uma exposição que se chama Baleizão, um Povo, Duas Aldeias, do qual resultou esta exposição, um livro e um filme, onde nós tivemos a sorte de poder guardar a memória oral desta terra, portanto, pelo menos da sua história contemporânea. E foi muito importante nós ainda termos a oportunidade de recolher essa memória dos próprios habitantes. Portanto, foram as pessoas de Baleizão que falaram e que fizeram este monólogo a muitas vozes, que de alguma forma criou este Baleizão, um povo, duas aldeias. E realmente não há nada mais importante do que isto. E isto, estamos a dar aqui um exemplo claro de um projeto que foi desenvolvido com poucos recursos e com poucas pessoas, mas de alguma forma eu recordo sempre o dia em que nós apresentámos o filme aqui nesta Casa do Povo com um lençol, como se fazia antigamente os cinemas, e eu nunca tinha visto esta Casa do Povo com tanta gente, porque realmente dizia respeito a nós todos, não é? E são esses os projetos que fazem sentido e que são importantes para que nós consigamos, de alguma forma, preservar aquilo que é a memória coletiva. E a memória coletiva é constituída de muitas coisas, é constituída de tudo aquilo que nos fez crescer, com o qual nós crescemos, mas também das nossas vivências diárias, não é? E de alguma forma aquilo que temos tentado fazer ao longo destes anos é exatamente isso, é ser uma parte integrante e importante no desenvolvimento da nossa terra.
Eu penso que estes programas poderão ser muito úteis, principalmente quando temos avisos de abertura, por exemplo, das parcerias para o impacto abertos, para de alguma forma inspirarmos as pessoas a perceberem que não é o complicar, é muitas vezes o que é simples e o que faz sentido. E, portanto, eu acredito que este programa e programas como os que seguirão têm uma importância que nós, se calhar, precisamos de alguma maturidade para entender. E realmente não há nada mais importante do que nós, efetivamente, nunca esquecermos as raízes, porque nas raízes nós temos a origem dos problemas que nos fizeram sair e tentar fazer alguma coisa para melhorar, e também de alguma forma são aquilo que alimenta uma intervenção sólida e uma intervenção virada acima de tudo para resolver os problemas imediatos, porque normalmente é isso que fazemos aqui, e vamos falar de muitos dos nossos projetos e eles mais não foram do que a tentativa da resolução imediata das problemáticas que íamos encontrando no dia a dia, e no fundo é isso que fazemos, não é? E, portanto, mais do que tudo, é uma enorme honra receber estas pessoas aqui e ter a oportunidade de poder ouvi-las e dar a conhecer, porque é isso também que pretendemos aqui, para que as pessoas percebam que a riqueza de Baleizão e mais do que a sua história e aquilo que pode oferecer são as pessoas que aqui habitam, e por isso é que nós temos esta dimensão que fomos conquistando ao longo de muito tempo. Eu aproveito só. Quem nos acompanha habitualmente sabe que é assim que funciona. Pomos e tiramos a máscara sempre que não estamos a falar, colocamos a máscara, sempre que falamos tiramos a máscara, respeitamos as distâncias de segurança, como mandam as diretivas da Direção-Geral de Saúde para este tipo de realização. Ora, isto porque a idade também é um posto. Vamos começar pelos mais velhos para depois irmos aos mais novos que aqui estão presentes. Temos um conjunto de convidados de idades muito diversas. José Ambrósio, comece por si. Boa tarde, seja bem-vindo a esta Phoenix Talks. É um homem muito ligado à terra, muito ligado aqui a Baleizão. A sua atividade vai muito para além da sua idade, até porque já com certeza atingiu muitas pessoas. É um homem da dinamização cultural desta terra. O que é que me tem a dizer? Que trabalho tem sido este, que tem feito ao longo dos anos? Um trabalho do qual me disse há pouco, ali em conversa pessoal, que teve a sorte de gostar muito. Certo? Sim, é verdade. Portanto, eu sou o mais novo. Temos é que aproximar só o microfone um bocadinho assim mais da boca. Isso mesmo. Pareça, Está sou o mais perfeito. novo deles todos. São 72 anos, eu já não sei se são 27, andará por aí. Como é que eu vou ajudar a que isto tenha algum interesse para quem nos ouve? Isso é o mais importante. Não aquilo que eu fiz, não aquilo que eu sou, mas é aqui nesta terra, Baleizão, que eu nasci, que eu fui criado e fui muito bem e mal educado. Tive a sorte de ter uns pais que eram trabalhadores rurais e pequenos comerciantes, e tive a sorte naquele tempo de ser dos 3 poucos miúdos da minha idade que conseguimos estudar para vez, o que era um sacrifício muito grande cá para o rapaz dos 72, porque eu gostava muito mais de trabalhar no campo do que ir à escola e estudar muito menos. Apesar de tudo, lá fui andando devagarinho, coxinho, tínhamos raposas nesse tempo. Infelizmente as putas da raposa, eu digo putas da raposas porque é assim que a gente fala em Baleizão, porque das raposas fazia-se gola nas chamarras, mas agora os amigos dos animais não deixam, e aquelas raposas que eu tinha nem para isso dava. Estávamos a falar há bocado informalmente que eu, quando volto a Baleizão, tive alguns anos fora, passei também por uma coisa que muitos já se esqueceram, que eu chamava-se guerra colonial. E mandaram-me com 20 e poucos anos para a guerra contra a guerra, e ainda agora se luta também. Alguns ex-combatentes pedindo, eu não quero nada. Eu fui lá porque fui obrigado para ir. O país não tem que me dar nada. O país tem que olhar para aqueles que, infelizmente, eu tenho. Mas haver ex-combatentes sem abrigo não é o meu país, não é o país de abrigo. Era só isso.
Se fosse falar de outras coisas, não falo de Balizão. Balizão é tão falado, tão falado, tão falado, e quase sempre por mal, o que é engraçado. Balizão é muito pouco falado quando foi da luta das 8 horas, e que era miúdo e vi muitos passarem fome. Balizão é pouco falado até porque até já vai ficando mal dizer que Balizão é a terra de Catarina, né? Balizão é muito falado por são todos comunistas. Mentira, mentira. É preciso dizer que em Balizão não somos todos comunistas, mas há uma coisa que eu sei, é que se todos forem democratas, como é que quer ser todos os dias, somos todos democratas, e já demos provas disso em eleições autárquicas, em que tivemos esta Casa de Povo cheia de pessoas, de gente do Partido Socialista que não são do Partido Comunista, e nenhum foi vaiado, antes pelo contrário. Foi da primeira vez que vi esta sala do povo cheia de gente a gritar Balizão, mais de quando os camaradas comunistas cá vinham. E eu, para não fugir com o rabinho à seringa, né, sou comunista de nascença. Eu, quando nasci em Balizão, já era comunista. E estou a falar de eu, porque não sou capaz de falar de Balizão sem falar de eu, porque não há só eu. Como eu, da minha idade, há muitos. O pior é que há muitos mais com mais idade do que eu, que não têm a possibilidade de estar aqui a falar como eu, e a maioria da minha idade não são capazes de se expressar como eu. Mal ou bem, é a minha linguagem, é assim que eu falo, é assim que eu tenho muito orgulho em falar esta língua. Eu falo e escrevo balizoeiro. Ainda tenho algum prazer quando digo que parti o verido. Eu nunca parti vidros, sempre parti veridos em Balizão. Parti vidros era em Lisboa ou em Beja. Em Balizão partem-se veridos, ainda hoje partem vidros. E gosto tanto de ouvir os velhos da minha idade partirem veridos ou dar-me uma garrafa de vinho. É tão bonita a nossa linguagem. Este é outra coisa que nós às vezes temos vergonha. Nós falamos balezonês, deixem-se de merdas, pá. Falamos Balizão, tem um linguajar muito... Claro, vai-se perdendo, né? Aquele quadradinho, não, aquele lá vai dando outras línguas. Depois, outra coisa que é engraçada, e vocês têm sido ultimamente a um movimento que acho interessante dizer. Beja merece. Tem a Balizão, tem a Salvado, e a Cabeça Gorda, e Quintos, e Trigacho. Porque Beja merece? Pode ser o Conselho. O Conselho de Beja merece. Sim, mas nunca ouvi falar das freguesias rurais. Repare, Balizão e o mundo rural está para Beja como Beja está para Lisboa. Eu estou a falar, não estou a falar desta Beja, desta Câmara. Estou a falar das Bejas todas, das câmaras todas. O mundo rural sempre foi esquecido pela cidade. Os caminhos rurais, as coisinhas pequeninas que se podiam fazer. Não, é Beja. É Beja. Nós somos muito bons, todos. Estou a dizer todos bons. Pois foguetes. Foguetes e morteirada, tudo bem. E depois não há dinheiro, às vezes, para a mais pequenina coisa que as aldeias precisam, que os montes precisam, que as pessoas precisam. Nós desumanizámos. Não foi o 25 de Abril, calma. Não, o 25 de Abril não tem culpa de desumanizar. Depois admiraram-se outro dia de um partido novo, parece que vai ser partido, um Chega, em Balizão, teve mais votos do que... Mas quem são? Não me interessa saber quem são. Eu não me quero sentir culpado por tê-los feito. Porque se eles existem, é em democracia. Não pensam, são não sei o quê, são contra os ciganos. Nós temos uma comunidade de ciganos em Balizão. Se formos ver em termos percentuais, é muito grande. Nós temos ciganos balizoeiros. Não são ciganos, são balizoeiros, que andam aqui à escola. E em Portugal já cá estão há 500 anos. Os ciganos em Portugal estão cá há 500 anos. É bom que também não se esqueçamos para disso. mim, claro que não quero ocupar mais tempo, a não ser que fosse importante. Não é. O que é importante? Importante é que
Estou falando para pessoas que, da minha idade, mais velhos, assim, que entendem mais ou menos tudo aquilo que eu disse. E que possivelmente estarão de acordo comigo, e se não estiverem, muito bem. Era a melhor coisa, a coisa mais engraçada que havia, era que houvesse pessoas que não estivessem de acordo comigo. Fiquei farto de estar de acordo nos anos todos que vivi antes do 25 de Abril. Tinha que estar de acordo. Hoje, felizmente, podemos não estar de acordo. Não é? Isso é importante. Mas conte-me lá, só antes de passarmos aqui para o resto dos convidados. Sei que é precursor aqui em Baleizão do figo da Índia, não é? Do figo da Índia, que tem produção do figo da Índia. A história do figo da Índia. Sim. O figo da Índia é um bocadinho como... Pois, sim. O figo da Índia, como é que lhe vou explicar? Antigamente havia uns senhores que vendiam a banha da cobra. O figo da Índia, em princípio, é um bocadinho banha da cobra. Isto porque há sempre pequenos lobbyzinhos que se agarram uma coisa e que depois vendem aquela pomada que dá para os calos, né? E também para os entreolhos, e até dá para a dor de dentes e não sei. Pronto, eu sou suspeito, porque eu investi o meu trabalho, o meu saber, as terras que já tinha, portanto não tive que me endividar para fazer figos da Índia. Agora, houve infelizmente casais que investiram muito e ficaram... Porque os figos da Índia, primeiro têm picos, depois para se venderem, não se vendem com picos, tem que se tirar picos. E depois, a grande maioria da população do país nunca comeu figos da Índia. Portanto, não criámos hábitos figos da Índia. E depois, reparem, depois tem uma coisa, a única forma de os poder vender é nas pequenas e médias superfícies, que têm margens de lucro ou formas de comprar que quem quer fazer figo da Índia faz figo da Índia. Eu tive 4.600 plantas, o que quer dizer que dava não sei quantos milhares de quilos de figos da Índia. Eu não conseguia vendê-lo aquilo. Então tive o prazer, foi o maior prazer que eu tive, é que nunca vendi 1 quilo de figo da Índia. Mas todos os meus amigos que gostavam de figos da Índia... Comeram muito figo da Índia. Eu tive um prazer enorme. Tinha um prazer enorme de oferecer. E fui oferecendo enquanto... Claro. De qualquer modo, pronto. A grande maioria desfiz-me. Já não tenho figos da Índia em quantidade. Tenho figos da Índia em quantidade. Pois amigos que tenho, porque também não são assim tantos como os figos da Índia todos. Portanto, os figos da Índia é como... São modas. É pena que algumas pessoas tenham sido arrastadas. Claro, se me perguntarem, se vier um espanhol, o figo da Índia é quase como a azeitona que a gente é, como os amendoais. A azeitona dá para os espanhóis. Sabe que 3/4 das terras de Baleizão são espanholas. Estou a falar de 3/4 das terras de Baleizão são espanholas. E sabe que a única empresa portuguesa que é o maior empregador de Baleizão, o pai deles, que não tem nada a ver, era muito mal visto em Baleizão. E agora, imagine que eu vou falar bem desta empresa que dá a trabalhar esta gente toda. Estou feito com os doutores, nunca me deram 1 litro de vinho, nem vou andar que eu não quero. Eu até compro mais barato no hipermercado. Eu não tenho medo de quem tem dinheiro. E assusta-me quem não tem. É mesmo. E vamos continuar a falar aqui nesta roda. Temos também Manuel Pica, vamos aqui pelas idades, não querendo chamar-lhe velho, naturalmente. Manuel Pica, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Manuel Pica também está muito ligado aqui a Baleizão, é daqui, naturalmente, tem feito o seu trabalho todo aqui. Neste momento também já está a mostrar um bocadinho daquilo que faz fora de Baleizão, em Beja, faz formação, isto para falar da parte do boinho, que tanta carinha e que tem mostrado essa arte e preservado de alguma forma essa arte de fazer o boinho, como é que ela se transforma e tem tido a oportunidade de mostrar aos miúdos e de os ensinar. E isso é muito importante, que é um legado que se passa. Mas também teve atividade aqui na área do associativismo e como presidente de junta, seja bem-vindo. Junta-se agora aqui à nossa conversa, como é que tem sido este percurso aqui em Baleizão? E que importância tem para si também ter ajudado aqui o seu território, a sua terra natal? Sim, senhora. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite
E queria, antes de mais, transmitir os meus parabéns, portanto, à incubadora, portanto, a este trabalho todo que tem feito e todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto, que é um projeto, na minha opinião, inédito e que veio demonstrar que, afinal, há muito potencial. Nós temos bastante potencial, principalmente no meio rural, né? Uma vez que, como o Zé diz, toda a gente fala em Beja, pronto, cabe-nos a nós agora tratar do meio rural, porque é onde nós estamos inseridos. E pronto, em relação à minha atividade, portanto, à minha vivência, digamos, aqui em Baleizão, portanto, é de corrigir também que eu não sou natural de Baleizão, eu sou da margem esquerda, sou do concelho de Serpa, sou natural de Do Pinto, uma localidade da freguesia de Vila Nova de São Bento, mas estou ligado aqui a Baleizão, portanto, faz agora em agosto 33 anos, que foi, portanto, o mês em que casei, que a minha esposa é aqui de Baleizão, portanto, estou radicado em Baleizão, portanto, vai fazer 33 anos. Embora estivesse já ligado aqui à terra, portanto, porque estou ligado aqui, portanto, a Baleizão e a Beja, desde que vim para a escola, para a atual Dom Manuel, primeiro, na altura, Escola Industrial e Comercial de Beja, desde 77, 78, quando terminei a Escola Técnica em Serpa, portanto, que é a atual Casa do Povo, onde foi escola, também na altura, portanto, estou já a entrar um bocadinho na história, mas pronto, estou ligado aqui com a malta de Baleizão que andava à escola em Beja, portanto, vínhamos na mesma caminhoneta, íamos na mesma caminhoneta, portanto, convivíamos, conversávamos. Depois isto já tinha acontecido o 25 de Abril, o pessoal começou a andar, portanto, Baleizão, como o Zé disse, pulou logo para a linha da frente nas lutas, portanto, o pessoal na reforma agrária, a malta mais nova, portanto, também a trabalhar na reforma agrária e nas escolas, nas associações de estudantes, portanto, o pessoal estava sempre em ação. Portanto, começámos a lidar uns com os outros e começou a minha ligação a Baleizão, portanto, até conhecer a minha esposa, e, pronto, e casar e ficar por aqui. Foi portanto, gosto sempre de lembrar isto, portanto, das duas terras, por coincidência, duas das terras, pronto, com mais história e mais badaladas, digamos, nesta história do pós-25 de Abril, portanto, foi Baleizão e Pias. Portanto, foram duas Pias, ainda, portanto, na juventude, uma terra que me marcou muito, onde tive, pronto, muita convivência com aquela gente, e Baleizão posteriormente. Isto até chegar, portanto, à altura de ser convidado, né, pela CDU, pelo PCP, pronto, como um partido integrante da CDU, para ser presidente da Junta de Baleizão. A coisa que eu nunca me tinha passado pela cabeça, portanto, na altura, portanto, vou revelá-lo agora publicamente, na altura, não era eu que devia ser presidente da Junta, quem devia de ser presidente da Junta era o falecido e saudoso Jorge Henriques, que gosto sempre de lembrar e com bastante emoção. Portanto, ele é que era para ser, mas ele, pronto, como nós éramos dois grandes amigos e camaradas, ele entendeu, por iniciativa dele, e propôs isso na altura em reunião, que a pessoa pronto, indicada para ficar à frente da Junta era eu, e ele como em segundo, né, como braço direito, digamos assim. E formámos uma equipa muito interventiva, portanto, estão aqui pessoas que na altura, portanto, está a Sandra, o João, o Paulo, o Jorge, o Nuno ainda não andava por cá, pessoas que se recordam, portanto, de uma dinâmica que foi imprimida na altura e em que nós, portanto, procurámos e conseguimos até certo ponto dinamizar com bastante atividade o movimento associativo aqui na freguesia. Fizeram-se coisas interessantes, ficou muito por fazer e continua a estar muito por fazer, pronto, mas alguém continua a fazer e continuarão sempre a fazer. Portanto, e eu, entretanto, como fiquei aliviado da minha atividade política, joguei-me ao meu hobby velhinho, digamos assim, porque é da minha idade, né? Praticamente, porque eu estou relacionado com esta história
do trabalho manual, né? Do trabalho artesanal, de trabalhar com as mãos, desde praticamente criança, porque foi a necessidade de construir os meus brinquedos, para brincar, tinha que ser eu a construí-los. Como é que aprendeu isto do boinho? Onde é que aprendeu o boinho? O boinho surge Por depois, acaso? surge no desenvolvimento de toda esta atividade do trabalho manual. Portanto, eu comecei nas miniaturas. E o boinho surge quando eu experimentei a fazer uma cadeira em miniatura. Numa exposição que houve na escola primária da do Pinto, andava eu na altura, já não sei se na quinta ou na sexta classe. E houve uma exposição de trabalho manual naquela escola, porque havia nessa altura a disciplina de trabalhos manuais, onde a gente começava a desenvolver alguma atividade com as mãos, onde começava a surgir, portanto, a habilidade. E eu fiz uma cadeirinha, entre muitas outras peças que fiz, e depois o pessoal que estava comigo na escola, pois, poucos sabiam fazer trabalhos daqueles, já tinha que fazer os meus e tinha que fazer os trabalhos deles, porque a gente tinha que apresentar, a exposição ia ser visitada, salvo erro, pelo diretor regional ou delegado regional escolar, um nome assim que já não me recordo bem. E então, como fiz a cadeira pequena, a cadeira surgiu, depois comecei a fazer outras cadeiras pequenas, até chegar à grande. Digo assim, se consigo fazer uma cadeira pequena, vou tentar fazer uma grande. E fiz a primeira cadeira tamanho real, digamos, se calhar há 30 anos ou mais, não sei. E entretanto, como se revelou ali uma certa aptidão para construir a cadeira, digo, quando falo na cadeira, a estrutura só da cadeira. Não estou a falar já ainda no assento. Entretanto, comecei a construir cadeiras. Quando vim para Balizão, já sabia fazer cadeiras. Sabia fazer cadeiras, mas não sabia pôr os assentos de boinho. E então, lá na minha terra, a do Pinto, ainda conheci muitos cadeireiros, e então, já em Balizão, construía aqui as cadeiras, levava-as para a do Pinto, e eles construíam. Só que era já pessoal muito velhote, foram ficando em baixo, e outros foram falecendo, então acabaram os cadeireiros na do Pinto. Descobri aqui em Balizão o Manuel João Calvário, conhecido por chofer. Digo, fiz uma parceria, digamos assim, com o Manuel João Chofer. Eu fazia as cadeiras, ele punha os assentos. Ainda trabalhámos uns anitos assim, uns quantos anos. Ele começou a ficar mais velho, já com dificuldades, doía-lhe os braços, doía-lhe as pernas, ainda tinha força nas mãos. E digo, estou tramado com isto agora, só sei fazer as cadeiras e depois quem é que me faz os assentos? Esse já era o último cadeireiro de Balizão, o Manuel João Calvário. Digo, tenho que aprender isto. Tenho que aprender. Andei a tentar com ele, mas ele, népias, ensinar não. Era uma arte que tinha-lhe passado o pai e era só dele. Nem o filho ensinou. Digo, Entretanto, tenho a sorte de aparecer um senhor de Balizão, que eu lhe chamava o Tichico Rufino, e nasceu o outro nome do homem, que tinha estado preso e estava ligado ainda a uma tia minha, uma tia indireta, que está casada com um tio meu, que é a minha tia Teresa Balezoeira, cá está. E era tia dela. Por casualidade, conheci o homem. O homem tinha estado na prisão e, entretanto, aprendeu a trabalhar com o boinho e com a taboa. Digo, até é você que anda a procurar há uma data de anos. Calhou mesmo. E foi esse senhor, o Chico Rufino, que me ensinou a fazer os assentos. Portanto, fiquei descansado da minha vida em relação a, digamos, a arte de cadeireiro. Porque a arte de cadeireiro é uma coisa. E a pessoa que faz só os assentos, e havia sempre mais pessoas a fazer os assentos, que são os que se denominam agora empalhadores. Os empalhadores. O cadeireiro não, o cadeireiro é completo. O cadeireiro é a arte completa. Portanto, é aquele que procura os materiais, tem que conhecer bem os materiais, procurá-los, saber o tempo em que altura é que se colhe, saber o processo de secagem e tratamento das madeiras e depois fazer
construir, fazer o empalhamento, fazer o assento, até levar à feira, pronto. É o ciclo, digamos, completo. Eu chamo-lhe o ciclo completo do bunho, mas não está bem dito. O correto é o ciclo completo do cadeireiro. E agora já há muita gente a fazer, na formação que tem dado, ver que há pessoas que têm jeito, gostam. Essa parte, Ana, mais complicada, não é? É um bocado dura de falar. É dura no sentido em que isto é uma arte que eu não acho nada difícil, mas por vezes, ponho-me a refletir e digo assim, mas será que isto é de tal maneira difícil que eu não consigo ensinar ninguém? Não consigo pôr ninguém a fazer um assento de uma cadeira minimamente apresentável, digamos assim. Mas não é isso. É a disponibilidade com que as pessoas se apresentam nisto. Porque isto, qualquer arte, exige... Tempo e paciência. E dedicação total, às 24 horas. Porque a gente até quando dorme, também está a trabalhar. Porque às vezes sonha com as cadeiras. Percebe? Portanto, também está. O cérebro também está ocupado na arte. E isto é por isso que é muito difícil. Porque eu, como já referi, eu trago isto desde criança, até agora. E isto, embora seja uma arte, pronto, chamo-lhe arte, porque quando isto atinge uma certa dimensão, quer dizer, transcende do ofício para a arte. Porque isto, portanto, é entendido como ofício, né? Como outro ofício, como o cadeireiro, como o caldeireiro, o albardeiro, o tanoeiro, pronto. Mas já pôs alguém ou não pôs alguém a fazer um tampo de uma cadeira? Eu tenho uma pessoa que já aprendeu a fazer um assento de uma cadeira, uma única pessoa, que é o meu filho. Pelo menos há uma. Esse já pode passar. E com pouco tempo. Já agora lembro um episódio interessante. Eu só tive 2 pessoas em contacto comigo capazes de aprender em pouco tempo a fazer um assento de uma cadeira. O primeiro, como é óbvio, é o meu filho, né? E o segundo foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Essa agora... Isto é um bocado intrigante, mas isto é verdade. Isto foi no Porto, num evento em que eu participei na Fundação Serrão Alves, e o Presidente foi convidado a visitar aquilo. E eu digo, das 2 pessoas que me revelaram capacidade de inteligência, eu não digo muito inteligente, não é preciso muita inteligência, mas inteligência suficiente que à primeira vista a pessoa aprende a fazer aquilo. E o Presidente dirigiu-se, viu-me a fazer os assentos das cadeiras e apontou logo para a comitiva com o dedo. Digo, olha, vem até comigo. Já tudo, fiquei logo à rasca. Bom, mas eu também não sou moço de ficar muito atrapalhado. Digo, deixa lá ver o que é que ele quer. Chegou lá, cumprimentou-me. E eu, Presidente, então, gosta de ver estas artes? Eu gosto e quero fazer. Ai, mãe, agora sim, agora quer fazer isto. Diga eu, então, fica aí sossegadinho, toma atenção, observe com muita atenção o movimento das minhas mãos. E depois experimenta. Tal e qual, o homem ficou ali. Não foi 5 minutos, menos 5 minutos. Ouve atenção, então vá. Não é que o senhor pega naquilo e começa a fazer tal qual como eu estava a fazer. Quem sabe, se não tem aí um... Tanto que depois, quando se despediu, digo, olha, diz-me ele, quando me reformar, já sei para onde é que vou. É isso que eu ia dizer, quando digo, se reformar tem aí... vou para Beja fazer assentos de bunho. Digo, Ora, mas escute, mas não se esqueça, que na altura, quando você se reformar, quando for para Beja, a ver se a gente já tem o aeroporto a funcionar, e a ver se já temos o IP8 feito, e a ver se já temos a linha férrea arranjada e eletrificada. Digo, o talentejano, depois o talentejano de mim. Falando em aeroporto, faz esta Pronto, semana... mas em relação à formação, portanto, estou lá no Centro Unesco,
temos lá o laboratório do Buinho, pronto, que não é mais que um ateliê do Buinho, só que pronto, para aquilo ter assim mais algum impacto, a gente arranjámos a maneira de batizar aquilo com uma coisa que não fosse tão corriqueira. E até ficou o laboratório do Buinho. E ali, portanto, funciona como ateliê permanente para qualquer pessoa que queira experimentar, pronto, ver se tem habilidade, se gosta, pode ir lá ter comigo, não é preciso grandes formalidades, vai lá ter, procura-me, conversamos, em ateliê permanente. Aquilo funciona agora, depois desta situação da pandemia, portanto, temos que rever outra vez os dias e coisas, mas em princípio 2, 3 dias por semana funciona o ateliê permanente. Tenho 4 alunos, portanto, inscritos já no ateliê permanente. Tenho depois o Laboratório do Buinho, portanto, participa também nos projetos da Câmara, portanto, o BG Experiência, o Interrail do Conhecimento. Tenho uma turma também da Universidade Sénior. Depois também temos workshops com turistas que vão lá, com instituições que querem fazer workshops também lá. Portanto, tem alguma atividadezinha, vai-se fazendo alguma coisinha. Está bem encaminhado? Está bem encaminhado. Ainda bem. Estava eu a dizer que esta semana faz 10 anos que o aeroporto levantou pela primeira vez voo, embora ainda não tenha levantado outros voos, mas pelo menos o primeiro inaugural foi há 10 anos, faz esta semana precisamente. Paulo Barriga, aqui em Baleizão parece que se fervilha de outra forma. As pessoas têm sempre muita vontade de fazer coisa e tu não foste exceção. Há uns anos aqui montaste a Longitude Zero, mas de alguma maneira tens estado sempre ligado na tua atividade profissional, naturalmente, como jornalista, mas também a pessoa ligada à terra e que quer fazer coisas aqui nesta terra. Vamos falar um bocadinho também sobre o teu percurso? Tá bom, obrigado pelo convite, obrigado à incubadora. E boa tarde, não é? Boa Seja tarde, bem-vindo. muito obrigado. E à Voz da Planície. Bom, como é que eu ia dizer isto? Eu não quero fazer coisas em relação. Eu quero viver esta terra, quero viver nela e quero estar cá com qualidade de vida e com dinâmicas para fazer. A maior parte do meu tempo passo aqui a escrever, aqui em casa, na minha casa de Baleizão, mas também ando muito por fora e viajo muito em Portugal e também no estrangeiro, em função do trabalho que tenho agora. E aquilo que noto é uma coisa pura e simplesmente notável. Fiquei a perceber que Baleizão é a melhor marca, ou das melhores marcas que o Alentejo tem. Eu posso dizer, sou do Alentejo, sou do Beja, não sei o que, aquilo não afeta nada, mas se eu chegar a um sítio qualquer, em qualquer parte do país, moro em Baleizão, bom. Baleizão, é uma marca de tal forma autoimposta que depois me dá também um pedacinho de pena de perceber que ela nunca foi utilizada, pelo menos totalmente utilizada, nem é estimada da forma como deveria ser. O João estava a falar há pouco do desenvolvimento e estava muito a olhar para as tradições e eu acho que ele tem toda a razão. Nós às vezes queremos copiar dos outros os exemplos externos, mas eu acho que nós temos aqui mesmo a mão de semear na nossa cultura, como diz aqui o Zé Ambrósio, na nossa maneira de ser, e a nossa maneira de ser é particular. Eu disse a nossa porque eu também sou baleizoeiro, agora tinha nascido em Beja, toda a minha família é daqui, e eu até vivo na casa que era do meu avô, portanto não sou um estranho à terra. Aproxima só um bocadinho. A nossa maneira de ser é também diferenciadora por alguns motivos, e o primeiro deles todos tem a ver com as pessoas são politizadas, não são partidarizadas, e o Zé Ambrósio já distinguiu bem as coisas, mas são politizadas por natureza, e isso é muito interessante, e torna as coisas, e leva as coisas às vezes ao extremo, porque as pessoas têm opinião sobre as coisas, sobre tudo, e isso é qualquer coisa, dá uma riqueza a um povo que é insuperável. Pronto, se nós de alguma forma olharmos para a proximidade e conseguirmos perceber na proximidade aquilo que são as necessidades e aquilo que são os valores, aquilo que é de facto importante nesta pequena comunidade, conseguimos de certeza absoluta ajudar todas as pessoas e criar um modelo de desenvolvimento muito próprio, muito particular, muito
pequenino, não precisamos estar à espera de coisas muito grandes. Falaste no aeroporto, sinceramente, eu não sou favorável ao aeroporto da forma como as pessoas o defendem, nem sou favorável à autoestrada da forma como as pessoas o defendem. Nós não podemos querer ter aeroportos, fábricas, autoestradas, grandes coisas, e ter depois bom ambiente, termos a nossa paisagem sonora das ovelhas no campo. Não podemos ter tudo. Isso é, como se dizia, é sol na eira e água na bola, ou vice-versa. Não podemos ter. Eu prefiro um desenvolvimento sustentável e sustentado, de proximidade, valorizando aquilo que é nosso e, acima de tudo, indo ao encontro das pessoas. É óbvio que neste momento chegamos a um ponto quase de não retorno. As necessidades das pessoas são as morgues, os centros de dia, os lares. Chegámos, infelizmente, a este ponto. Mas talvez ainda possamos ir a tempo de inverter qualquer coisa para começar a fixar os jovens que aqui estão, e não é outra, cá estamos a ver com os grandes investimentos, não é com as grandes empresas, não é com os olivares intensivos, com os amendoins intensivos, que isto vai lá. Aliás, se tivermos aqui, eu não sei se em concreto 2/3 do território não são já, não estão na posse de cidadãos portugueses, não faço ideia, mas não andará muito longe disso. Mas há uma coisa que é certa, não se faz ainda PIB em Portugal, PIB regionalizado, ou seja, não há noção, não se consegue ter a noção exata de qual é o PIB per capita de Baleisão, mas tenho a certeza absoluta que se conseguimos fazer uma aproximação mais ou menos razoável com os dados existentes, Baleisão deve estar no top 10 das freguesias com o maior PIB per capita. Aquilo que eu pergunto, e que a mim me assusta até quando me meto esta conversa com pessoas que às vezes frequentam aqui a minha casa e não sei o que estamos aqui a falar, é onde é que isto se reverte, onde é que isto está estampado nestas pessoas, nesta população, nesta terra. Como é que das freguesias mais ricas do país, ou aquela que gera mais riqueza atualmente no país, onde é que isso se reflete? Em nada. Portanto, nós, quando olhamos para o grande não se interessa pelo micro. E eu acho que nós temos que olhar isto de uma certa forma muito quase personalizada. E é nesse sentido que eu acho que aqui o pessoal que está a trabalhar nestas matérias sociais e de proximidade tem uma palavra determinante no meio disto tudo. Tem uma palavra, porque para já tem que perceber a matéria-prima que tem na mão. E às vezes é muito fácil identificá-la logo assim por alto. Mas é que, como dizia o Zé Amorosa, isto, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, e temos que ir vendo isso e fazendo o somatório de todos eles. Mas não é preciso grandes coisas, é preciso ir aqui ao encontro daquilo que são as necessidades e daquilo que são aquilo que é específico desta gente. E eu tenho por mim que, associando estes 3 fatores determinantes, uma marca que existe e que seria o único produto, entre aspas, de todo o Alentejo, que não precisaria de uma marca de novo e que fosse necessário promovê-la e de alguma forma investir nela, porque ela já está feita, é Baleisão, tem essa marca feita. Tem uma coisa fantástica, e já que estamos a falar aqui em acessibilidade, embora seja má a acessibilidade, mas nós estamos a 14 km de Serpa, que é uma cidade fantástica, e 14 km de Beja, que é uma cidade que poderá ser fantástica. Portanto, estamos aqui neste meio encontro fantástico. Estamos aqui a 2,5 km a pé do Rio Guadiana, das zonas mais selvagens, mais inexploradas do Rio, que são sítios, por simplesmente maravilhosos, que hoje não se consegue aceder porque os tais proprietários aqui até nos proíbem o acesso àquilo que é um bem público comum, histórico aqui da nossa terra. Para além desta localização, temos uma coisa notável. A história de Baleisão, e aí o Zé Ambrosio que deviam, de alguma forma, na próxima ronda, eu devia aflorar um bocado mais disso. A história de Baleisão é riquíssima. Nós temos aqui um passado remoto, vamos dizer que é a idade do ferro e do bronze, e temos aqui vestígios notáveis que pura e simplesmente foram dilapidados. E quando digo dilapidados, foram cilindrados, foram pura e simplesmente arruinados. Porque nunca houve um plano de requalificação, ou pelo menos algum plano estratégico para salvaguardar o património meio rural. É por isso que qualquer empresa se instala e derruba por aí afora, e neste caso até foram a própria população, os povos populares, que dilapidaram uma das maiores necrópolis da Idade do Ferro que existia, da Idade do Bronze que existia em Portugal, pelo menos que é da Península Ibérica até, pelo menos aquilo que se conhece, que é o chamado Cerro Forado, em que passaram com grades disso por cima de uma necrópole gigante
para desenterrar pequenos tesouros, e encontraram-se alguns, não foram pequenos, alguns até bastante grandes, e não havia imigrante que não viesse aqui em agosto em Baleizão, aqui há uns tempos atrás, não levasse um pote, que era como as urnas cinerárias chamavam-lhe potes. Aliás, eles estavam em exposição nas tabernas, para quem quisesse até levar e comprar, se quisessem, não sei o que mais. Isto é qualquer coisa, nós, ao permitirmos este tipo de coisa, ou pelo menos ao não informarmos as pessoas, não estarmos próximos delas, para o valor que aquilo tem em termos coletivos, em termos de nossa memória histórica e comum, deixamos de lapidar coisas que não se podem repor. Aquilo não se pode repor. Outra coisa que eu acho notável, e falando aqui de património, que é o Tesouro de Baleizão. O Tesouro de Baleizão teve eu estive muito envolvido nisto, como o Zé Ambrosio também teve. Podemos depois, na segunda ronda, contar um bocado a história do que se passou com o Tesouro de Baleizão, mas há uma coisa notável. O Tesouro de Baleizão, pelos vistos, foi encontrado de forma, enfim, ilegal. Houve processos judiciais contra os arqueólogos que de alguma forma depois o receberam e que o acolheram. E, entretanto, isto já passaram 20 e poucos anos desde que foi encontrado o célebre Tesouro de Baleizão e as pessoas de Baleizão ainda não tiveram a oportunidade de o ver. Das poucas pessoas que viram o Tesouro de Baleizão fui eu, que o recebi em casa e o fotografei primeiro, depois foi o Zé Ambrosio que teve também em casa e mais ninguém, os dois apanhadores, um ainda está vivo, também teve a oportunidade, o outro já faleceu, portanto mais ninguém de Baleizão teve acesso a um património que é incrível, incrível. E eu acho que há aqui qualquer coisa de inversão de interesses que nós devíamos de alguma forma combater. E também acho que ele embora deve vir para o Museu Regional de Beja por meras questões de segurança e até de salvaguarda, mas penso que devia de alguma forma começar a pensar seriamente em ter um núcleo museológico sério, ou uma extensão do Museu Regional de Beja só para aquele achado, que é qualquer coisa notável. Eu já me perdi completamente porque não comecei a conversar. Depois. Não perdeste. Estávamos a falar do teu percurso aqui, portanto faz todo sentido. Pois, o meu percurso aqui, como disse, eu não sou tanto de fazer coisas, eu gosto que as coisas, de viver. Gosto desta aldeia para viver. Sou feliz aqui, é uma coisa que me deixa, identifico-me com a terra, com as pessoas, com a natureza das pessoas. Não é fácil. Não é nada fácil. Como eu disse, é uma aldeia em que as mentalidades são muito politizadas, são muito opinativas, e é por isso que até a Baleizão tem aquele ónus, aquele peso de ser uma terra de rofias e de arroceiros e não sei o quê. Não é bem isso. É mais o barulho que fazem do que os estragos. Mas, de facto, tem a ver com isso. As pessoas têm opinião sobre as coisas. É notável chegar ao pé de uma pessoa qualquer, uma idosa com 90 anos, 80 e tal anos, e pode fazer qualquer questão que ela tenha uma opinião própria. E é uma opinião que não é decalcada de nada que tenha visto aqui ou ali, porque ela nem sequer tem, se calhar, a maior parte das vezes nem essas condições têm para adquirir os conhecimentos. O que é certo é que as pessoas têm essa coisa, e depois, como falam muito, falam daquela forma particular de partiveridos, e pronto, e às vezes as coisas aquecem um pouco assim, mas isso é natural. E como é que foi a longitude zero aqui que implementaste em Baleizão? Como é que correu? Isso tem a ver com quando nós chegamos ou rechegamos a um sítio. Eu vim para cá há 20 e poucos anos para habitar em definitivo aqui, para morar aqui em definitivo, e nós trazemos a cabeça, ainda a juventude também ajuda a coisa, trazemos a cabeça cheia de sonhos e de experiências já vividas e que queremos replicar nos sítios, ou então até inventar coisas nos sítios. E então aquilo que nós, quando chegámos, pensámos é que se nós temos conhecimentos, temos de alguma forma condições para que podemos partilhar com as pessoas, vamos lá fazer isso. E então começámos por coisas muito simples. A primeira coisa que fizemos, eu moro na Rua do Montinho, que é uma zona um bocado degradada aqui da aldeia, e as pessoas também viviam, agora já menos, mas viviam com muitas dificuldades. Então lembrámos de pôr o nosso projetor de casa, o nosso projetor de cinema, ao serviço da população. Então começámos a dar cinema às pessoas, chamávamos cinema ao Montinho, e a malta trazia as cadeiras de casa e não sei o quê, projetávamos por uma parede com som, aquilo eram noites notáveis. Depois começámos a constatar com os putos que lá iam, os miúdos, não sei o quê, nunca tinham visto o mar.
Então fizemos um protocolo com uma escola de surf em Vila Nova de Mil Pontes e começámos a levar os miúdos não só a ver o mar, como a aprender um desporto de ar livre, que é o surf. E o notável é que estes miúdos aqui do campo e que nunca tinham tido acesso à praia, o próprio instrutor dizia que havia lá miúdos que iriam dar campeões de certeza absoluta. À primeira punham-se em cima daquilo e conseguiam manobrar a prancha de uma forma muito, muito notável. Depois também tivemos aqui um projeto que não se chegou a concretizar propriamente na sua totalidade, mas era muito engraçado. Nós tínhamos eu fiz um curso de realização de cinema e a minha mulher também fez esse curso. E queríamos, de alguma forma, pôr os mais velhos a fazer cinema. Eles próprios, não era a ver cinema, era eles a fazerem cinema. Aquilo tinha a ver com a memória dos mais velhos, então eles iam filmar aquilo que lhes interessava. Passávamos uma câmara para as mãos e depois a ser editada mais tarde, mas eles os mais velhos iam, de alguma forma, ao encontro das suas memórias ou dos seus gostos ou das suas taras, fosse o que fosse, iam filmar aquilo que lhes desse na cabeça. Ainda começámos, mas depois não conseguimos concretizar isso, porque depois a associação também teve ali uns desentendimentos, que é o normal nestas coisas aqui, e nós acabámos também por desistir um bocado dos projetos, mas ainda fizemos vários filmes aqui só com recolha de depoimentos, isso aqui. Essas coisas estão inéditas todas, eu nem sei onde elas estão, devia de encontrá-las, porque a maior parte das pessoas até já faleceram. Ainda trouxeste Catarina Parro à noite. Pois, ainda fizemos aí, ia acabar com isso, fizemos um mega espetáculo em que envolvemos com cerca de 120 atores, e os 120 atores eram todos de Balizão. É qualquer coisa impressionante. Aí foi um momento de grande celebração em torno da Catarina Eufémia, mas não aquela Catarina Eufémia que nós estamos habituados, aquela Catarina estilizada, quase guevariana, aquela imagem que normalmente nos vem à cabeça e muito politizada, mas sim a Catarina mulher, que teve filhos, camou, teve um homem, fomos ao encontro da Catarina mulher e o mais interessante é que a população aderiu de uma forma incrível àquela coisa, porque a Catarina Eufémia para as pessoas de Balizão não é a Catarina Eufémia dos partidos, é bem diferente, é uma mulher que viveu aqui, que tinha de carne e osso, que sofria, que chorava, que cantava, que sorria, como outra mulher qualquer, não é? E que faleceu, era uma que faleceu. Teve o azar de estar no local errado, à hora errada, naquele dia e encontrar um maluco pela frente que lhe deu uns tiros. Isto não tem nada de heroísmo. Se formos ao fundo da questão, a questão da Catarina Eufémia, o ato heroico da Catarina Eufémia é o ato heroico do povo de Balizão e do Alentejo em geral. Na altura lutava por condições diferentes de trabalho. Não é uma questão de uma pessoa, é uma questão geral. Ela, desgraçada, teve aquele azar de estar ali, naquele calhou. Isto não tem nada de romântico, para mim é trágico, não tem nada, até porque toda aquela imagem estilizada em torno do mito de Catarina Eufémia, quase levada ao cúmulo do endeusamento ou da geografia, de pôr a coisa daquele ponto, acho completamente ridículo. Com um fundo, uma seara de trigo para ceifar, assim, ela é um faval. Ela foi morta num faval seco. Aliás, ela tem um filho em Viana do Castelo, que tem um lenho aqui na cara, uma cicatriz gigante, porque o miúdo, quando tinha das mãos, que ela levava ao colo, feriu-se numa cana de fava, que é um pau, é uma coisa dura. Aquilo não tem nada de romântico. Para mim é trágico. E o que me custa muito a mim foi ter conhecido, por exemplo, o marido dela, que teve uma segunda vida, depois, uma segunda mulher, e por aí fora, outras coisas correram como tinham de correr, mas ele nunca se esqueceu daquela mulher. Aliás, tenho as memórias dele por publicar, tenho lá em casa, estão inéditas. E ele dizia-me uma coisa incrível: o que mais me vai custar é, quando morrer, não poder ser enterrado com a mulher que amei. O corpo da Catarina Eufémia foi, de alguma forma, nacionalizado no Estado Novo. Eles ficaram sem acesso ao corpo e aos restos mortais da senhora no Estado Novo, e voltou a ser renacionalizado ou privatizado por um partido depois da 25 de Abril. E nunca retornou onde devia estar, que era juntado da família dela. E era um homem que tinha, e depois até dizia, ele morava precisamente no Lar Catarina Eufémia número 1, no lar, nós chamamos aqui o Terreiro da Fonte. E o mais engraçado é que sempre que ele abriu a janela de casa,
tinha que se deparar todos os dias com a imagem em bronze, com o busto em bronze da mulher que amava. Isto é de uma violência, né? Quando nós, pronto, é qualquer coisa de violento e é óbvio que depois isto, como está politizado, há uns que puxam para aqui, puxam para ali, aquilo não está, mas não interessa, vamos a ver a coisa em questões humanas, e foi isso que nós quisemos, só voltando aqui ao coisa, que queríamos dar o valor, ou realçar a humanidade da mulher, da nossa conterrânea, Catarina Eufémia, que faleceu naquele trágico dia, porque apanhou um maluco pela frente. Depois foi o que aconteceu e pronto. E agora vamos passar para o outro lado. Outra vez vamos falar com a Sandra Bagulho, que também faz parte deste painel. A Sandra Bagulho já aqui foi referido pelo Manel Pica, também teve aqui alguma participação na área do associativismo, em determinada altura em Baleisão, mas tem sido a mulher da área social. Portanto, é a mulher que tem apostado muito nesta vertente social. A abertura de um gabinete de encaminhamento social foi uma das várias atividades que aqui desenvolveu em Baleisão. Como é que é este percurso da Sandra Bagulho aqui em Baleisão? E como é que a Sandra vem parar aqui em Baleisão também? Boa tarde, seja também bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Voz da Planície. Portanto, eu sou natural de Quintos e venho para Baleisão para frequentar a escola primária com os meus pais e em 92 venho viver para a freguesia de Baleisão, mesmo para a aldeia. Nessa altura começo a integrar a catequese, depois mais tarde um grupo de jovens relacionado com a Igreja Católica. Isto para te dizer que começam aí os meus primeiros passos, portanto, para fazer algum trabalho na freguesia. Somos jovens, temos muitos objetivos, como o Paulo dizia, queremos melhorar o local onde vivemos, temos muitas ideias e começou um bocadinho aí este bichinho de querer trabalhar pela e na freguesia. Entretanto, integro no curso superior de Serviço Social, no Instituto Superior de Serviço Social de Beja e termino a minha licenciatura em 2007. Terminada a licenciatura, para integrar o mercado de trabalho, uma das possibilidades seria a realização de um estágio profissional. Nesse sentido, portanto, faço uma proposta ou faço um pedido à Junta de Freguesia de Baleisão para realizar aqui o meu estágio profissional. Na altura, na pessoa do Presidente Manuel Pica, que era o Presidente do Executivo na altura, é aceite e começamos então a tentar perceber quais eram as necessidades da freguesia neste âmbito social. Existia em Baleisão, como resposta social e como instituição social, o Centro Social de Nossa Senhora da Graça, mas dava resposta concreta, portanto, a um grupo de população concreta, portanto, à população idosa ou à população com deficiência. Toda a outra franja da população não tinha um apoio social, portanto, efetivo na freguesia. Nesse sentido, feito esse diagnóstico, e com a ajuda da minha, então, coordenadora, portanto, responsável pelo estágio, a doutora Helena Seita, da Casa do Povo do Penido Gordo, pensamos então na possibilidade de criar aqui um serviço de atendimento social e denominamos-o de Gabinete de Encaminhamento Social. Aqui muito no sentido também das parcerias, já aqui com uma visão de parceria. Portanto, sozinhos não somos nada, precisamos dos outros, de outras parcerias, de outras instituições para conseguir dar respostas mais efetivas. Este gabinete surge então no meu estágio profissional no âmbito da Junta de Freguesia, começamos a delineá-lo, portanto o objetivo era fazer o atendimento à comunidade, à população da freguesia de Baleisão e depois de acordo com aquilo que era o pedido feito pelo utente e que depois aquilo que se ia percebendo ao longo da conversa e ao longo do atendimento era dada uma resposta, se possível por nós, se não encaminhados para respostas concretas da comunidade, portanto a nível da segurança social, a nível do emprego, portanto a nível da saúde, para diversas áreas. O estágio foi de 9 meses, terminado o estágio e tendo em conta aquilo que foi o trabalho que já tinha sido iniciado, considera-se pertinente dar continuidade a esta intervenção. Nesse sentido, e uma vez que através da Junta de Freguesia não era possível dar continuidade, é a Casa do Povo de Baleisão quem acolhe este projeto. A Casa do Povo de Baleisão tinha sofrido obras de melhoria, em termos físicos estava renovada e tinha também como objetivo dar continuidade àquilo que foi, em termos históricos, um papel muito importante das Casas do Povo, que era a sua área social. Neste sentido, e como Presidente o João Pedro, integro então o projeto na Casa do Povo de Baleisão. Em conjunto com o João, sendo sempre ele o meu braço direito e vice-versa, começamos então a desenvolver aqui um trabalho mais efetivo, começamos a aumentar aqui a abrangência deste Gabinete de Encaminhamento Social,
Começamos a integrar também as comissões sociais interfreguesias, que no início juntava a freguesia de Baleizão, das Neves e da Cabeça Gorda, e nesse sentido fomos tentando aqui trabalhar as áreas sociais. Verificamos que em qualquer uma das freguesias não havia muita resposta social, haviam muitas necessidades sociais locais e pouca resposta. E vemos aí também aqui um caminho, por assim dizer, para podermos avançar e para nos podermos implementar e podermos dar então sermos uma parte da solução para os problemas que ali existiam. Em 2009 fazemos uma candidatura à Alentejo 21, através do Gabinete de Encaminhamento Social, apresentamos o nosso projeto e o nosso projeto é reconhecido com a importância do mesmo e é financiado pelo Alentejo 21. Dá-nos aqui então alguma margem para começarmos a trabalhar e é possível então nessa altura e de acordo com o pedido da Junta de Freguesia das Neves, que o Gabinete de Encaminhamento Social se começasse a desenvolver na Freguesia das Neves. Portanto, iniciou em 2009, estamos em 2021 e eu continuo a ir todas as semanas, uma manhã, à Freguesia das Neves para fazer atendimento social à comunidade. Posteriormente, em 2012, por questões pessoais, a doutora Maria Lucília, assistente social da Freguesia da Cabeça Gorda, precisou de se ausentar e a Junta de Freguesia, na pessoa do seu presidente, o Dr. Álvaro na altura, fazem então aqui um pedido para que este gabinete se desenvolvesse também na Freguesia da Cabeça Gorda. Passo a fazer lá atendimento social e também implementamos, no âmbito deste gabinete, implementamos na Cabeça Gorda também o Banco Alimentar, que era uma das necessidades também que se verificava. Fazemos, entretanto, vamos desenvolvendo este projeto, vamos melhorando aquilo que era a nossa intervenção e fazemos uma candidatura do mesmo à Gulbenkian, que é também financiada e reconhecida mais uma vez o seu interesse. E vamos, através daquilo que sendo as nossas experiências, que sendo a intervenção, vamos melhorando aqui a nossa maneira de trabalhar e de intervir na comunidade, neste caso nas comunidades, em termos sociais e de melhorar estas condições de vida. Em 2013, há então aqui um pedido da Segurança Social, há uma unificação das duas instituições, das duas IPSS da freguesia, e passa a haver então eu transito para o Centro Social de Nossa Senhora da Graça, como assistente social e como diretora técnica, e nesse sentido o Gabinete de Encaminhamento Social ganha aqui mais algumas respostas, ou seja, este gabinete não deixa de existir, simplesmente passa a existir no Centro Social de Nossa Senhora da Graça, e a comunidade, para além da resposta de atendimento e encaminhamento, passamos a ter respostas mais concretas, nomeadamente em termos das respostas sociais de centro de dia e apoio domiciliário, de cantina social e também haver aqui uma maior facilidade para servirmos como mediadores a outras instituições que pudessem dar resposta às problemáticas. E o centro-dia ainda funciona da mesma forma com todas essas valências até hoje? Sim, portanto, entretanto, ficou a existir apenas uma IPSS na freguesia, o Centro Social, que passa a dar estas respostas de encaminhamento social, atendimento à comunidade, encaminhamento, centro-dia, apoio domiciliário e cantina social e banco alimentar. Claro, acaba por não ser de Baleizão, mas vem cá parar, portanto... Sim. É aqui que tem desenvolvido praticamente sempre a sua atividade. Sim, portanto, em Baleizão, centralmente em Baleizão e depois dando apoio às freguesias rurais. Também é importante aqui salientar que em 2017 o Gabinete de Encaminhamento Social é criado também na freguesia de Bringel. Portanto, não comigo enquanto assistente social, mas com vários assistentes sociais. Neste momento é a doutora Juvenália Salgado que lá está a fazer atendimento social uma vez por semana também na freguesia de Bringel. Isto para dizer que aquilo que começou como um estágio profissional, portanto, como um aparente pequeno projeto numa freguesia rural que não teria muita importância, acabou por se desenvolver e neste momento está a existir, portanto, está a ser desenvolvido em 3 freguesias rurais do concelho de Beja. Os jovens têm muito a ideia de querer ir para as grandes cidades, portanto, parece que somos melhores profissionais se sairmos da nossa terra. Portanto, eu tenho outra visão, portanto, a nossa equipa é muito jovem, temos outra visão, portanto, achamos que podemos dar alguma coisa à nossa freguesia, achamos que a nossa comunidade merece que nós possamos aqui intervir e que possamos dar o melhor do que nós temos para também, de certa forma, agradecer aquilo que os nossos antepassados e que os nossos idosos nos deram a nós e fazer com que Baleizão continue a ser Baleizão, portanto, honrando aqui a história de que o Zé Ambrósio e que o Paulo falaram, portanto, honrar aquilo que é a história de Baleizão e darmos o nosso melhor e darmos
carinho, darmos afeto, darmos respostas às necessidades de quem tanto fez por Balizão e que neste momento necessita desse apoio. E nós estamos aqui para agradecer, e a forma que temos de agradecer é dar-lhes apoio, é dar-lhes o apoio social e tudo aquilo que eles necessitarem para lhes darmos uma melhor qualidade de vida. Mas as respostas para os idosos existem, mas também existem para os jovens. E a prova disso é o Nuno Catarino, que também faz parte aqui deste painel e que está connosco e que tem tido esse trabalho. Bem mais jovem do que os restantes que aqui se encontram, mas o Nuno tem sempre pensado esta parte dos jovens. Já fez muitas atividades para dinamizar com os jovens Baleizão e tem também o Clube Aventura e a ocupação dos tempos de férias. Também era uma resposta que fazia parte e fazia falta, Nuno. Boa tarde, seja também bem-vindo. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos. Sim, eu vim para cá com 18 anos, já há 10 anos que já estou cá, em Balizão. Ou seja, é Balizão que está-me a fazer de mim um jovem adulto. E então vim para cá, como o Paulo disse e como a Sandra referiu também, que nós vamos para os sítios com sonhos, né? E com ideias e com vontade de fazer. E foi isso que também vim aqui fazer a Balizão e que também foi dada essa oportunidade, essa liberdade. Porque conheci o João Pedro, que por mero acaso, e então estávamos a falar em atividades e que se podia-se fazer, não sei o quê. E ele disse, porque não vamos experimentar em Balizão, na Casa do Povo, que há moços para fazer e há vontade de fazer, então porque não vamos tentar? E depois juntámos o João Pedro, eu e a Sandra, e cá montámos a atividade dos jovens que já havia de outros tempos, na altura do palco também já havia, mas depois deixou de haver alguma resposta, então vamos lá reanimar isto. E foi assim que surgiu tipo, os tempos livres, da altura, e os ateliês de atividade esportiva que nós começámos a fazer. E com isso, que foi só no verão, começou no verão, e no final do verão, de forma de encerramento dessas atividades, porque não pegar nos miúdos que tinham participado connosco durante o verão e levar para outro sítio. E então foi que surgiu para a Amêndoa da Serra, juntamente com a ADPM, levar os jovens para uma escola primária, que transformou-se no centro de acolhimento, e passar lá um fim de semana. Aquilo correu tão bem que de um fim de semana passaram a 3 dias, e depois no próximo ano passaram a 4 dias, e hoje, em 2019 foi a nossa última edição, já estávamos a fazer 8 dias, né, uma semana, 3 vezes, ou seja, 3 vezes na semana. 3 semanas, uma semana. E então, isto no total que já estava a abranger não só as crianças de Balizão, mas de todo o Concelho de Beja. E eram 90 crianças que passavam por nós e que nós podíamos trabalhar com eles e fazer com que crescessem e também ligassem e identificassem-se com a terra. Quem conhece a Amêndoa da Serra é um sítio isolado, sem rede, sem acesso a tecnologias, então permite também às crianças e aos jovens conectar-se com a natureza e aprender aquilo que os nossos pais e avós também, e até os ofícios também que o Nel Pica estava a falar, também tiveram a oportunidade de fazer, pôr em prática. Também começámos aqui na escola da pré-primária, foi a primeira escola que teve atividades desportivas no pré-escolar do Concelho, portanto também é uma marca que nós se orgulhamos e hoje em dia é uma iniciativa que a Câmara Municipal pegou e todas as pré-escolares têm a atividade esportiva. Inclusive também ali com o Zé Ambrósio fizemos um projeto que era os Jovens em Ação, que é de empreendedorismo, em que pegámos no artesanato local, nos ofícios e transformarmos nisso em empreendedorismo das crianças para revitalizar essas artes tradicionais e então com a ajuda do Manuel Pica, também do Zé Ambrósio, trouxemos esses ofícios para a escola e pudemos também aprender com eles e visitar o Memonte, onde o Zé Ambrósio tinha os animais, os póneis, as ovelhas, e os miúdos puderam estar em contacto com isso, que foi muito importante. E pronto, e estas atividades têm vindo a crescer e eu tenho vindo a crescer com elas, que nós aprendemos também todos os dias. E então
comecei com crianças, a trabalhar com crianças e jovens, e hoje também com os séniores, que no entanto também estão na base do projeto Convida, que está a ser implementado, que iniciou com as academias de bem-estar de Bringel e de Balizão, e pronto, e isto tem vindo, vamos sempre subindo e apanhando dos 8 aos 80. João Cascalheira, volta a si para lhe dizer que já ultrapassámos uma hora de conversa, é muito, portanto já não podemos fazer uma segunda ronda, mas vou pedir ao João que faça uma síntese. Muito havia para dizer sobre Balizão e ouvimos isso aqui com facilidade, portanto se tivéssemos aqui o resto da tarde, muitas outras histórias poderiam vir aqui à coação na conversa. Cabe-lhe assim fazer a síntese, não é coisa fácil, mas vai ter que ser. Nós temos que voltar outra vez para fazermos a segunda parte. Portanto, fica já aqui prometido, fazemos. Não podem hoje fazer a segunda ronda, mas fica já combinado que encerramos a temporada aqui para acabarmos a conversa. Pronto. E assim toda a gente fala duas vezes, que também é justo. Pronto. Então fica já combinado, começa e acaba em Balizão, está o assunto tratado, vão já marcando nas agendas. Tu percebes, obviamente, a riqueza, como o Paulo dizia e bem, que é, e a sorte que é nós podermos viver e nascer e criar-nos num território como este, não é? Eu já fiz de tudo aqui, portanto já fui e sou dirigente associativo, já fui até dirigente desportivo, com muito pouco sucesso, com muito pouco sucesso. Já fui presidente da Associação de Jovens, já fui um fascista valente aqui no Catarina Eufémia, que realmente foi preciso coragem ali no Terreiro da Fonte e roubar as bandeiras vermelhas a toda a gente e fugir num Mercedes. Portanto, também não foi propriamente fácil, com o meu primo Zé Miguel, portanto não foi propriamente fácil. Mas realmente, acima de tudo, isto mostra a importância destas pessoas nestes territórios, não é? Porque realmente, mais do que aquilo que fazemos, é aquilo que vivemos, é aquilo que sentimos. E realmente, nós temos aqui a sorte de termos uma população que é opinativa, que fala sobre tudo e muito. E também por isso não nos dá espaço para grandes manobras, porque temos que nos manter sempre na linha, mas temos que nos manter na linha de uma forma positiva. E isso levou-nos, durante este tempo todo, a querer sempre ultrapassar tudo aquilo que fizemos. E, portanto, a minha grande satisfação, mais do que tudo, independentemente da dimensão que os projetos têm, é ter sempre a certeza absoluta que, melhor ou pior, eles vêm sempre de Balizão. E, portanto, é muito importante que cada terra tenha a oportunidade de sentir isto. E que cada agente dinamizador dos seus territórios tenha a oportunidade de sentir isto. E, portanto, eu quis começar este programa, e provavelmente terminaremos esta temporada aqui, exatamente porque as pessoas têm que perceber que nada se consegue sem isto. Sem a ligação, sem a vontade de fazer, sem o amor às coisas, e acima de tudo sem a vontade inexplicável de fazer melhor. E portanto, como todos nós aqui amamos esta terra, como todos amarão as suas terras, eu acredito que os projetos e tudo aquilo que nós construímos na nossa vida mais não é do que a nossa tentativa de viver melhor aquele sítio onde nós queremos ser felizes. E portanto, de alguma forma desmistificamos aqui muitas das coisas que se dizem sobre o empreendedorismo e a inovação, e as pessoas que normalmente pensam que é isto, do empreendedorismo, da inovação, e querem fazer coisas. Eu falava nisto no último programa com o Francisco Fragoso, e querem fazer coisas muito extraordinárias, e tu já vistes bem a quantidade de empreendedorismo e inovação que aqui esteve, com coisas tão simples, mas realmente quando todos aqui falaram, e a capacidade que temos de nós próprios reconhecemos, olha, correr bem, não correr bem, podia ter feito melhor, podia ser assim, podia ser assado, mas esta honestidade também, no sentido da avaliação daquilo que construímos e que fizemos, e portanto para mim é importante transmitir às pessoas esta mensagem que daqui fica, a enorme capacidade que todos temos de fazer alguma coisa, mas acima de tudo
a enorme responsabilidade que temos de dar alguma coisa aos sítios que nos viram ser alguém. E, portanto, é isso que sentimos todos, é por isso que estamos aqui todos. E não foi por acaso que estas pessoas aqui estão. E é importante que as pessoas percebam que nós temos que ser fiéis a nós mesmos e nós temos que ser fiéis àquilo em que acreditamos e, portanto, não podemos nunca querer construir nada de sucesso se não tivermos esta humildade. Esta humildade e esta tolerância de saber ouvir os outros e de saber deixar que os outros saibam quem nós somos. E nós vamos continuar a mostrar estas e outras pessoas nesta terceira temporada e por isso mesmo fica a promessa que voltamos de hoje a 8 dias para mais revelações, elas pertinentes com certeza nesta terceira temporada das Phoenix Talks. Até lá.